Inocência, sobre o que fala a história? É o que nós vamos ver hoje. Inocência é um romance regional que se passa no sertão do Mato Grosso. Conta a história de uma bela moça que é muito requisitada pelos homens. Porém, ela já tem seu dote comprado por Manecão, um vaqueiro da região. Seu pai, Pereira, conta com a ajuda do anão guardião, Tico, para guardar a pureza da filha. Uma doença atinge Inocência, fazendo com que seu pai tenha que recorrer a Cirino, um farmacêutico que se finge de médico. Ao trocar horários, eles se apaixonam perdidamente à primeira vista. Bom, Inocência, farta do seu pretendente tão violento, questiona o pai sobre ele, fazendo com que o pai se perguntasse: quem colocou a sementinha da dúvida no coração de minha filha? Será que foi o biólogo alemão Meyer ou o próprio Cirino? O casal Cirino e Inocência tem um final trágico. Cirino é morto e Inocência morre de tristeza após a morte de seu amado. Inocência é eternizada pela borboleta descoberta pelo biólogo chamada de Papilo Inocência. Visconde de Tonon foi escritor, militar e político do Império Brasileiro. Ele era monarquista e grande admirador de Dom Pedro II. Seu avô veio ao Brasil integrando a missão artística francesa em 1816. O estado do Mato Grosso se dividiu e deu origem ao Mato Grosso do Sul. Esse processo ocorreu em 11 de outubro de 1977, com a assinatura presidencial de Ernesto Geisel, que era o comandante da ditadura militar aqui no Brasil, que se deu início em 1964. Alguma das razões dessa divisão foi o desenvolvimento regional do Mato Grosso do Sul, que era a região sul do Mato Grosso, e a ocupação territorial desse estado, fortalecer as fronteiras com o Paraguai e com a Bolívia e melhorar a relação entre o estado e o partido da ditadura, que era o Partido Arena. Alguns pontos favoráveis dessa divisão foi o fortalecimento mesmo da região sul, que antes não possuía o certo investimento da sede governamental, que era em Cuiabá, que não dava atenção a essa região sul. E um argumento contra essa divisão foi a falta de planejamento para esse novo estado e a falta de consulta prévia à população. Literatura regionalista. A literatura regionalista é um movimento literário que caracteriza cada região do Brasil, onde representa seus valores e seus costumes. Um exemplo é a obra de José de Alencar, O Sertanejo, que mostra o homem do sertão, que caracteriza o Nordeste. Esse movimento literário ele é muito importante, pois valoriza os costumes de cada região. No romance Inocência de Visconde de Tonon, a história se passa em um cenário rural e trata de temas como o amor, os conflitos sociais e a pureza da juventude. A personagem principal, Serena, é uma jovem que se vê dividida entre as convenções sociais e seus sentimentos pessoais. A partir dessa premissa, analisa a seguinte afirmação. Alternativa A. O romance é centrado exclusivamente no conflito entre as classes sociais, sem explorar as questões emocionais e românticas dos personagens. Alternativa B. A obra retrata a luta interna de Serena, que precisa escolher entre o amor idealizado e a realidade imposta pela sociedade rural do século XIX. A alternativa C. A relação entre os personagens principais é marcada apenas pela amizade, sem que o amor tenha papel central na trama. Alternativa D. O livro é uma crítica direta às instituições políticas do Brasil Império, com foco na desigualdade econômica e de classe. A resposta é a B, porque a obra retrata a luta interna da Serena, que precisa escolher entre o amor idealizado e a realidade imposta pela sociedade rural do século XIX. Logo, baseado na obra Inocência, assinar a alternativa incorreta. Alternativa A. A frase do seu rosto irradiava singela expressão de encantadora ingenuidade, realçava pela meiguice do olhar sereno, demonstra o caráter idealizador das obras do romantismo. Opção B. O local onde se dá o drama, interior de Minas Gerais, revela a vertente regionalista do romantismo. Opção C. A descrição grotesca do sertão, das paisagens, dos costumes e comportamentos típicos de determinadas regiões do Brasil aproxima a obra do realismo. Opção D. O narrador denuncia a visão preconceituosa e machista dos sertanejos com relação às mulheres. Opção E. O amor vivido por Inocência e Cirino, puro e sincero, opõe-se no arranjo de interesses que não leva em conta o que sentem os futuros cônjuges. A alternativa certa seria a alternativa B, que é incorreta, porque aqui diz que o trama
é realizado no interior de Minas Gerais. E esse trama, A Inocência, ele é realizado no Mato Grosso. Caldeirão de Mate, Visconde de Tunô. É um romance representativo da literatura brasileira produzido no século XIX. Sobre essa obra é correto afirmar. Ele vai me dar 5 alternativas, eu tenho que julgar se ela é verdadeira ou se ela é falsa. A passagem a seguir é a fala de Meyer, na qual ele manifesta sua indignação com o comportamento do Cirilo. Olhe, doutor, veja só isso. Quer ele dizer eu, graças a Maria Santíssima, tenho ainda paz no braço forte e muito sangue nas veias para defendê-la dos garimpeiros e cruzadores da estrada. Ele não brinca com o manecão. A questão está incorreta porque ele não está querendo mostrar a tua indignação. Segundo, por se restringir ao registro de manifestação linguística típica do sertão, o romantista torna sua narrativa inferrosível. Está incorreto também porque ele vai usar muito dessa perspectiva do sertão, só que não apenas ela. O final trágico, a morte de Cirilo, inocência sem possível união dos amantes, é uma das características do romance da época, o sacrifício da personagem em prol da preservação da nobreza dos sentimentos. Tá correta porque era característica do romantismo na época, a questão do final trágico, das pessoas morrerem no final. 4. A descrição precisa da paisagem do sertão, bem como a caracterização fiel do sertão, sua linguagem e valores culturais interagem à obra do regionalismo brasileiro, sem, contudo, reduzir sua qualidade estética. Quando a gente vai falar ali dessa parte do romantismo, eles vão dar ênfase nas regiões, na questão do nacionalismo brasileiro. E por último, 5, a incapacidade do autor em captar os tipos de paisagem do interior do Brasil faz o romance um acúmulo de descrições que nada acrescentam na literatura do período. Isso é grotesco, né? Pelo amor de Deus. Foi um político. Igual para Miguel. Não quero ser igual para Miguel. Dom Pedro II. Tá muito sol. Seu avô veio ao Brasil. Pai Pereira. Visconde de Tunô, né, rapaziada?